Olha, o nosso tempo de liderança foi cerca de 4 anos e alguma coisa. Mais ou menos final de 2001, né? Até 2006, 2005, por aí. 2001 a 2005, 4 anos. 2001 a 2005, mais ou menos isso. Uma das primeiras coisas que eu quis fazer para aquela mocidade foi a sala. Por quê? Porque eu via os jovens lá no final da igreja, eles assentavam no final da igreja, né? A igreja era pequena, dividia ali em 3 ou 4 classes, e os jovens ficavam lá no final. Aí eu via lá uma meia dúzia de jovens, o sol batendo naqueles jovens, eu ficava brincando com aquele negócio. Aí os jovens precisavam ter uma sala boa, e nem sonhava um dia que eu ia estar trabalhando com os jovens, né? Aí, assim que o pastor José Deck me chamou, eu falei com ele assim, eu preocupo muito com uma coisa, com a sala de escola dominical para esses jovens. Aí ele falou para mim assim, tem uma cozinha ali, mas é muito difícil mexer com aquela cozinha. Eu falei, vamos lá ver a cozinha. Ficando lá, tudo bagunçado. Eu falei, não, esse aqui não é difícil não, se o senhor quiser me dar esse aqui, eu vou transformar isso aqui numa sala. E comecei a reunir os jovens, né, com muita dificuldade, porque os jovens estavam muito dispersos. E começamos a primeira coisa que a gente fez foi orar lá dentro daquela sala. Começamos levando eles e começamos a orar lá dentro. Vamos orar e vamos crer que nós vamos ter uma sala de escola dominical aqui. E começamos a fazer campanha, cada ensaio que a gente fazia, a gente arrecadava, tirava oferta, tinha dia que estava todo mundo de mão aberta, a gente arrecadava uma oferta boa, né? E tinha época que passava um tempão sem oferta e a gente foi fazendo. Eu quis colocar na cabeça de cada um deles, falei, isso aqui vocês têm que ter participação, que vocês vão saber que vocês que fez, não fui eu. Eu queria a participação deles para eles ficarem empolgados como ficou e como foi uma bênção. A gente acho que não teve um dia de escola dominical com menos de uns 40, 50 jovens, não. Teve dia de ter 75. Não cabia, tinha gente em pé. Sala lotada. A sala de escola dominical foi a primeira coisa que Deus deu, né? Eu pedi a Deus aquilo ali, Ele deu e foi uma bênção durante todo o tempo que a gente teve com os jovens ali. Chegamos a contar mais de 100 jovens. Agora que quando começamos, a gente tinha uma média de 20 jovens, 15, tinha dia de ter 15 jovens. Aí a gente erra muito por causa do excesso de zelo, né? Eu queria deixar isso bem claro, que a gente teve muitas bênçãos, mas teve muito erro. A gente erra muito por causa do excesso de zelo. Às vezes você quer mudar alguma coisa ou tem pressa daquilo acontecer. Então eu saía durante o culto, ia lá num jovem, convidava, chamava, vamos sentar, ia buscar o outro, vamos sentar. E tinha dia que sentava 3 e escapulia 4, sentava 4, escapulia 3. Até Deus dá uma estratégia diferente. Eu lembro numa madrugada orando, pedindo a Deus para juntar os jovens, o que acontecia com eles? Parece que tinha medo um do outro, terminava o culto um de um canto, outro para o outro, não conversava com ninguém. Aí eu achava aquilo muito estranho. E Deus me deu aquela estratégia da oração de quarta-feira. Cada um, eu não podia dirigir aquela oração, quem tinha que dirigir eram os jovens. Então cada um dirigia a oração. Tinha a caixinha de pedido de oração, era isso? E aquele jovem escolhia o próximo jovem para quarta-feira. E aquilo ali foi uma bênção, foi uma coisa que Deus me deu. Eu pedindo a Deus uma estratégia, Ele me deu. Uma outra estratégia foi na escola dominical, quando a gente dividia uma lição em grupos. Se era 3 capítulos, era 3 grupos. Então, o grupo primeiro vai falar o primeiro capítulo, o segundo. E o tempo era tão corrido para a escola dominical, todo mundo queria falar, e tinha uns que, você já viu, né? Começa a falar e não para. Né? Acho que o tempo é só dele, e de repente o tempo passa. Aquilo foi uma bênção, aquilo ali atraiu os jovens. Então são coisas que você busca de Deus, Deus te dá e funciona perfeitamente. A primeira coisa que nós fizemos foi, para chegar, foi unir os jovens. Eles estavam dispersos, parecia que não tinha uma união. Porque quando está unido, o negócio anda, né? A coisa sai. E nós começamos a visitar um por um. Na casa de todos nós passamos. Deu um resultado muito bom. Um fruto, né, que a gente vê até hoje. E
Então isso foi a primeira coisa que nós preocupamos em reunir. Onde que estão os jovens dessa igreja? Cadê? Né? Vamos atrás, vamos buscar, procurar. E lá uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus, levava, sempre tinha alguém para dar uma palavra, a gente cantava uns hinos, fazia uma visita rápida para não cansar, né? E saía e convidava para ir no culto, principalmente culto de jovens. E daí foi assim que nós conseguimos reunir e fazer todo mundo ser forte. Tem problemas de todo tipo. E problemas, talvez problemas pessoais, problemas bem particulares, problemas em casa, problemas com eles mesmos. Então é um leque muito grande de problemas que é comum a todos. Não tem assim um problema. Uns têm os problemas mais graves, do tipo a depressão que tinha, mas que foi vencido em nome de Jesus, com oração, né, com jejum, com palavras. Porque jovem precisa muito de aconselhamento, mas ele precisa mais de palavra e oração. Né? Mais de palavra e oração. Porque a palavra, ela sara, ela cura, né? Regenera, ela dá vida. A palavra é viva. E é ela que faz gerar no coração a fé, o amor, né? O temor. Então, se você não der palavra, oração, não vai muito longe. São tantas experiências que é até difícil. Quem trabalhou com jovens que estava empenhado, né? Trabalhamos com outros que você tinha que estar correndo atrás todo dia, pelejando. Mas de qualquer forma, nós adotamos cada um deles como se a gente fosse pai. Você tem um amor de pai por eles. É assim que eu me sentia, a gente estava comentando isso agora mesmo, eu sentia a mesma coisa. É como se fosse pai, tanto daquele mais rebelde como daquele que estava disposto a estar junto com você, você entendeu? A gente sentia aquele amor de pai, verdadeiramente de pai. Coisa que eu orava para a honra e glória do nome do Senhor. E chorava nas madrugadas por cada jovem, pedindo ao Senhor para guardar cada um, não deixar que eles viessem a desviar, a pecar. E Deus me abençoou durante esses 4 anos. Então a gente preocupa com o jovem, como eu já falei, em todos os sentidos, na vida dele profissional, na vida espiritual principalmente, né? E na vida sentimental, a gente, até uma época nós fizemos na oração de quarta-feira, vamos orar agora, gente, para todo mundo casar. já casamento, Deus mandar. Porque eu falava com eles, você não pode escolher com seus próprios olhos, né? Porque você vai errar fatalmente. Então você tem que buscar de Deus e orar. E também, quando aparecer, não pense que esse, estou orando, orei uma semana, esse aqui apareceu porque é de Deus. Não é assim, né? A gente tem que fazer prova com Deus, porque isso é coisa séria. E aí, então, às vezes aparece e fala, gente, o diabo também escutou que vocês estão orando. Então as bandejas aparecem. Então a gente precisa de fazer prova com Deus, não só orar e saber e perguntar a Deus, é isso mesmo que o Senhor quer, não é porque, né, apareceu, é aquilo não. Mas, então teve escolhas, fizeram escolhas erradas, aconteceu, né, infelizmente aconteceu, mas por outro lado teve aqueles que passaram por esse caminho de perguntar a Deus, de buscar de Deus, e que hoje são, estão muito bem no casamento, na obra de Deus, são pessoas que servem a Deus, que são pastores, são dirigentes, né, de igreja, e que são cooperadores, né, que estão servindo a Deus até hoje de uma forma que são muito abençoados. E então a nossa preocupação é essa, da vida deles em todos os sentidos, todos os aspectos. E inclusive a vida sentimental, o casamento, que era o objetivo dessa oração que nós fizemos. Acho que a necessidade do jovem é a mesma. Ele tem necessidade de desabafar, ele tem necessidade de ter um conselheiro, uma pessoa, um ombro para ele, às vezes até chorar. E nós passamos muito por isso com muitos jovens e com muitas jovens. O jovem continua precisando desse apoio da mesma forma que às vezes é um apoio que ele não acha em casa. Ele não tem esse apoio em casa. Né? Em casa, às vezes, não tem aquela relação boa com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ele precisa disso na igreja. Isso é uma coisa que nós aprendemos. Uma carência, né? Uma carência.
Então muitos têm essa necessidade e a gente aprendeu isso. Por isso que você pega um amor de pai. Você vai aconselhar, você vai ouvir e você vai orar, né? Esse amor, ele é praticamente automático. Você é igual quando você ganha um filho mesmo. Você olha para ele e acabou. Olhou ali, já é filho. Então é uma coisa de Deus. Esse amor é Deus que coloca no coração da gente. Então é como se fosse o filho. Você tem ciúme, você quer zelar demais. Você quer, a cada conquista dele é uma conquista sua. Cada frustração é frustração sua. Então é uma coisa assim muito de amor mesmo que Deus coloca e que ficou uma experiência para nós isso. Que a gente não sabia que seria tanto assim. E de onde vem? De Deus. A gente não. E depois que a gente deixa, a gente não tira os olhos deles fácil. Você fica o tempo todo, você está ali preocupado, você está vigiando entre aspas, né? Você está olhando, você está tentando saber se está indo tudo bem. Então e dá uma dor muito grande quando a gente, é uma perda quando a gente sai. Mesmo que a gente sabe que o tempo venceu, nós saímos no tempo certo, que venceu, que vence, né? Mas mesmo assim a gente fica com o coração partido e continua acompanhando por muito tempo. Por muito tempo a gente acompanha cada um e isso não sai fácil da gente. O jovem, eu não esqueço daqueles retiros. Eu lembro que uma pessoa deu uma palavra. Eu sempre achei que tudo tem que ser com palavra. E todo retiro tinha uma pessoa para dar uma palavra, né? Como naquelas orações de quarta-feira sempre tinha que ter palavra, né? E a irmã Maria Sena, que já passou para o senhor, ela falou para mim uma visão, né? Para mim não, falou naquela palavra que ela deu para os jovens, que os jovens é o jardim da igreja. Então eu achei isso muito bonito. Esse jardim, ele precisa estar sempre bem cuidado, florido. Isso depende de cada jovem, né? Com o trabalho deles, com a dedicação, com a oração, né? Com a presença deles na escola dominical. Eu lembro que alguém comentava comigo, a coisa mais linda é ver essa classe de jovens, quando eles saem da escola dominical, que reunia na igreja, eram muito jovens. Então alguém dizia, a coisa mais linda. O conselho que eu deixo para eles é para estar sempre orando, buscando a Deus, visitando. A visita é muito importante. Então o jovem, ele é uma bênção. Ele não sabe a força que ele tem nas visitas, nas orações. Eu lembro bem de uma vez que a gente fez uma visita na Rua Nova e chegamos ali, tinha uma moça com um problema. Ela tinha, pelo que eu entendo, parece que um tipo de opressão. E ela tinha uma dor de cabeça muito forte, ela estava trancada dentro do quarto. E a gente queria que ela saísse para orar para ela. A mãe dela falou assim, não insiste com ela, porque eu conheço, ela não vai sair. Mas vocês podem orar daqui. E nós oramos e fomos embora. No outro dia de manhã, aquela mulher chegou lá no meu serviço falando que Deus tinha curado naquele momento da oração aquela jovem. Então isso são experiências que a gente guarda para toda a vida, que supera todos os problemas. Então, se o jovem souber a força que eles têm, né, eles estariam, não sei como está hoje, mas mais empenhado, fazendo visita, orando, indo para a escola dominical, trabalhando na escola dominical, porque o tempo passa. E depois que a gente cansa e fica velho com a oração aqui, acabou, há tempo para tudo, né? Eu pelejando para juntar, eles não juntavam de jeito nenhum. Eu falei, esse negócio não é para mim não, Deus não me chamou para isso não. E o pastor Jânio ia pregar lá no Rô Soares. Eu falei, Gilberto, vamos lá ver o pastor Jânio pregar? Eu tomava lá e me convidou para lá, eu falei, Jânio vai lá. Eu nem conhecia o Jânio direito não, né? Só tinha visto ele pregar na sede uma vez. Aí o Gilberto, vamos embora. Partimos para lá. Quando chegamos lá, o pastor Dalmar falou comigo que assim que eu cheguei, o Jânio perguntou para ele, quem é esse rapaz que entrou aí? Naquela época eu estava novo, podia falar, rapaz. Aí ele falou assim, meu irmão lá, um amigo meu lá de Caratinga, ele falou assim, não veio aqui à toa, não, Deus está uma palavra dele. No final, quando ele foi orar, eu fui na frente receber a oração, ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, você está pensando em parar, mas foi eu que te coloquei lá, e você está só começando, não é tempo de parar.
cuida dos meus que eu estou cuidando dos seus. E eu não tinha falado com ninguém que eu ia parar. Eu simplesmente ia entregar porque eu não estava dando conta. Nem com ela. Mas eu estava decidido a entregar com 6 meses, porque estava muito difícil. Daí para lá, Deus, falei, se é Deus, Ele vai me dar estratégia. Foi essa estratégia que eu falei, não sei se Deus me deu. Uma vez, o pastor Ivan veio pregar num culto de jovem, ele é de Coroaci, né? A gente fala Ivan de Coroaci. Eu esqueci o sobrenome dele. Está lá nos Estados Unidos. Batizou uma rinca. Batizou a igreja toda, né? Acho que só sobrou eu. Jovem, adolescente, onde o pastor Ivan pregava, era batismo com o Espírito Santo mesmo. Então, as nossas festas são uma bênção, uma igreja lotada, igreja cheia, todo mundo satisfeito. A maior recompensa que a gente tem com um trabalho desse, que o trabalho ele não é fácil, né? Mas a recompensa é ver os frutos. É ver um jovem que estava ali, que hoje é casado, é o Daniel, né? Que é pregador, é diácono, é casado. O Gilberto estava ali junto com a gente, o pastor, né? O Odaí, o Alessandro, pastor. E diáconos tem, né? Os cooperadores, tem o Vinícius, que estava lá na porta, o Johnny. Vinícius, Johnny. O Léo, era tudo. Era terrível. Tudo do nosso tempo. Então, é uma bênção, né? Então, isso é a recompensa, né? A recompensa é ver que eles ficaram firmes e estão servindo ao Senhor até hoje, né? Com os pés firmados na rocha, é uma recompensa do trabalho que a gente tem. Por falar em casamento, quando a gente estava falando sobre aquela campanha que fizemos, né? Muitos fizeram escolha errada, e todos eles estão desviados. Mais um conselho para os jovens: esperam no Senhor, porque o Senhor tem coisa boa, ainda que pareça que é tardio, mas chega o tempo que o Senhor vai abrir a porta. Tinha jovens ali que demorou muito a casar, mas não precipitou, estão casados, bem casados, servindo a Deus, que é o mais importante.